Você que já ofertou, abra sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico está lá no Antigo Testamento, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo de número 7. Levítico, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo 11. Levítico 7, 11. E leremos até o versículo 15. Levítico 7, de 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas, que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará, por sua oferta, pão fermentado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta noite e nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nesta hora, e que o Senhor venha falar conosco, Deus, e fazer com que essa palavra produza bênçãos, frutos e milagres em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto que nós vemos, há uma palavra que tem sido muito dita nos últimos dias, que é gratidão, ou ações de graças. Você que mexe aí nas redes sociais, a gente vê isso muito repetido: gratidão, gratidão. Tem camisas sendo feitas aí, estampada gratidão. E aqui nós vemos que na palavra de Deus, isso já era encorajado e ensinado desde o princípio. E aqui eu queria fazer uma pergunta para mexer com você. O que é gratidão, querido? O que é ser grato a alguém? Gratidão é simplesmente eu falar obrigado por alguém que faz alguma coisa para mim? Será que se eu for entrar ali na porta e o Gil abrir a porta para mim, eu falar para ele muito obrigado, isso aí é gratidão, queridos? Sim ou não? Quem acha que não? Quem acha que sim? Tem uns irmãos que não estão achando nada. Mas preste atenção, isso não é gratidão, queridos. A gratidão não é simplesmente a gente dizer obrigado para alguém. Isso daí é apenas educação, cordialidade. É a política da boa vizinhança e da boa convivência. Isso não é gratidão. A gratidão, ela tem a ver com o reconhecimento de algo que nós recebemos de alguém. Então eu reconheço que eu fui beneficiado por alguém. Eu reconheço que eu fui abençoado por alguém. E isso gera em mim um sentimento de gratidão. Então a gratidão vai muito além de dizer muito obrigado. A gratidão vai muito além de usar uma camiseta ou botar um post no Facebook escrito gratidão, talvez com umas letras bonitas, com uma imagem bonita. Se eu boto tudo isso, mas eu não tenho um reconhecimento de algo que alguém fez por mim, isso não é gratidão. Isso às vezes eu estou apenas manifestando uma educação com outras pessoas. E no caso da gratidão tem algo que eu também queria falar aqui. A gratidão, ela vem por um reconhecimento de algo que alguém fez por mim de bom e que na maioria das vezes eu não tenho como retribuir. Eu não tenho como pagar na mesma moeda. Eu não tenho como pagar na mesma medida. Então, como eu não tenho como pagar e sanar, vamos dizer assim, essa questão, essa dívida, entre aspas, então eu tenho gratidão por aquela pessoa, por alguém ter feito algo por mim e que eu não posso retribuir.
Vou dar um exemplo claro aqui. Já imaginou? Por exemplo, eu estou devendo um agiota. Aí eu estou devendo 5 mil reais para o agiota. Aí eu vou e peço para a diaconisa Jurema: Jurema, você pode me emprestar 5 mil reais? O agiota está batendo na minha porta e está querendo me matar. Você pode me emprestar para eu pagar e ficar livre dessa dívida? Ainda bem que ela disse que sim, graças a Deus. Já tenho gratidão por você só pela vontade de ajudar, Juliana. Ela vai e me ajuda, paga 5 mil reais, eu vou lá e pago o agiota, fico livre da dívida. Se eu chegar lá depois e pagar e devolver os 5 mil reais a ela, eu resolvi a situação? Eu paguei na mesma medida aquilo que ela fez por mim? Não, porque eu só estou devolvendo o valor. Mas eu fui livre da morte graças a ela pagar a minha dívida. Mas eu fui livre de ser ameaçado graças a ela pagar a minha dívida. E às vezes também só Deus sabe o que ela precisou fazer para me emprestar 5 mil reais. Então como é que eu vou sanar todas essas coisas? Não tem como, queridos. Então, perceber esse bem que alguém faz por nós, seja Deus, sejam pessoas, isso traz um sentimento de gratidão em nossos corações. Então eu queria perguntar aqui nessa noite: será que você reconhece algo que alguém fez por você de bom hoje, ou até hoje, que você é grato a alguém, você é grato a Deus, você é grato ao pai, à mãe, à família, ao amigo, a alguém que te ajudou em algum momento? Amém, amém, meu irmão? Amém. Porque se a gente não reconhece isso, traz até um sentimento de soberba, de arrogância, de que a gente conquistou tudo que a gente conquistou só por nós mesmos. Não, meu irmão. Muitas coisas que nós conquistamos foi na permissão de Deus. Diga graças a Deus. Muitas coisas que nós conquistamos foi porque Deus usou alguém para nos ajudar e nos abençoar. Diga graças a Deus. Então são portas que Deus abre, que eu preciso ter um coração grato para receber. Então nessa noite, tenha gratidão ao Senhor. Tenha gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque Deus tem feito coisas nas nossas vidas. Diga amém. Mas nesse texto aqui que nós lemos, nós vemos que há um encorajamento da parte de Deus. E isso acontece em toda a Escritura. Essa gratidão que nós temos, ela não pode ficar somente internalizada. Não pode ser apenas um sentimento que eu guardo em meu coração por Deus ou por alguém. O texto que nós lemos de Levítico capítulo 4, nós vemos aqui que havia um sacrifício específico para alguém que quisesse agradecer ao Senhor. Ele não podia ficar com aquele sentimento só guardado. Ele tinha que vir à presença de Deus e ter uma ação de graças. Ter uma ação, ter uma atitude de gratidão para com o Senhor. Então não pode ficar só no âmbito guardado no meu coração: eu sou muito grato. Não, essa gratidão que está em meu coração, ela precisa ser externalizada, ela precisa ser vinda à tona, ela precisa ser trazida ao mundo material e não só ficar no mundo sentimental. Então eu encorajo você nessa noite a levantar as suas mãos e sair um pouco desse sentimento que está guardado no seu coração e externalizar a sua gratidão por Deus ter cuidado de você, a sua gratidão por Deus ter usado pessoas para te abençoar. Diga graças a Deus aí no seu lugar, graças a Deus pela família que eu tenho, graças a Deus porque até que Deus me sustentou. Senhor querido, eu tenho gratidão em meu coração, mas nesse culto eu quero manifestar a minha gratidão, levantando as minhas mãos e te dando graças. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Gratidão, queridos. E aqui nesse texto que a gente leu no ofertório, só para você entender, lá tem um encorajamento que a gente falou aqui, que é em tudo dar graças. Então o encorajamento de Deus é que a gente dê graças. E o encorajamento de Deus é que a gente dê graças em tudo, em todo momento, em todos os dias, que haja um sentimento de gratidão em nossos corações. Por quê, queridos? Quem é que aqui que está vivo? Glória a Deus.
Você fez alguma coisa para receber o dom da vida? A Bíblia chama a vida de um dom. Se a vida é um dom, é um presente de Deus para nós. Então só de eu e você estarmos vivos já é um presente, uma dádiva que recebemos e que nós não temos como pagar de volta. Então se eu acordei de manhã, abri o olho, enxerguei, se eu pude puxar o ar, sozinho, sem balão de oxigênio, isso já é um motivo para eu levantar as mãos e dar graças a Deus, porque eu estou vivo. Então Deus nos encoraja a ter gratidão e a ter gratidão constantemente na vida, em tudo nas nossas vidas, porque isso abençoa a nós. Amém? Amém. E aqui eu queria chamar a sua atenção para nós termos gratidão em 3 áreas específicas, em 3 situações específicas. A primeira é gratidão por aquilo que Deus já fez. Deus já fez algo por você? Deus já curou você de alguma enfermidade? Deus já te abençoou? Deus já abriu uma porta de emprego para você? Deus já sustentou você em um momento difícil? Você já clamou por socorro e Deus te socorreu? Ah, meu irmão, Deus tem feito coisas por mim e por você. Então nós já podemos ter gratidão em nossos corações, reconhecendo que Deus já tem cuidado de nós, Deus tem feito maravilhas, Deus fez maravilhas por nós e nos abençoou no passado. Diga graças a Deus. Você percebe isso na sua vida? Que Deus fez coisas por você no passado, que Deus te abençoou, que Deus cuidou de você, Deus te sustentou em algum momento difícil. Você reconhece isso na sua vida, meu irmão? Salmo diz isso, né? Então Deus, eu preciso ter gratidão por aquilo que Deus já fez, querido. E Deus fez grandes coisas por nós. Deus nos abençoou e nos abençoou muito. Mas eu preciso também ter gratidão, queridos, reconhecendo que Deus também está fazendo algo na minha vida e na sua vida. Deus não trabalhou nas nossas vidas só no passado, não. Hoje Deus tem te abençoado. Hoje Deus tem feito milagres. Hoje Deus tem te sustentado. Hoje Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. E eu também preciso reconhecer isso e agradecer pelas bênçãos que eu tenho recebido hoje. Como eu falei, você está vivo, foi hoje que você recebeu vida. Você está aí com saúde, ainda que mais ou menos, mas com saúde. Deus tem te abençoado, tem te sustentado. Você está aí com dinheiro? Oi. Graças a Deus, ainda que tenha R$2 no bolso, mas graças a Deus você tem dinheiro, está pagando as contas, está se sustentando aí, teu pai está se sustentando, graças a Deus. Deus tem abençoado hoje as nossas vidas. Diga para o seu irmão, não sei você, mas Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Hoje, nos dias de hoje. Talvez em situações que a gente nem esteja vendo, mas Deus tem nos abençoado. Talvez em situações que a gente nem esteja percebendo ainda, mas Deus está trabalhando em nosso favor. Como diz Isaías 64, ainda não se ouviu, não se viu e não se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem está esperando aqui em Deus nessa noite? Deus está trabalhando por você. Mas eu não estou vendo, pastor. Mas a Bíblia diz que Ele faz. Se a Bíblia diz que Ele faz e ela é verdadeira, eu creio na palavra de Deus. Eu não estou vendo, mas Ele está trabalhando. Amém, meu irmão? A Bíblia é recheada de situações assim. Israel estava sendo afligido o povo, né? Sendo afligido no Egito, clamando a Deus que enviasse um socorro, porque o faraó estava aumentando a escravidão. Enquanto Israel estava clamando lá e não vendo nada,
De repente uma sarça começou a pegar fogo lá no meio dos midianitas, chamando Moisés. Israel não estava vendo nada, mas Deus já estava levantando um libertador para mudar a história da nação. Meu irmão, talvez você não esteja vendo nada. Israel estava clamando, a Bíblia já estava levantando Ana, como profetiza lá no tempo do Novo Testamento, e ela ia constantemente ao templo para profetizar, orar e jejuar. Deus levantou Simeão dizendo: Simeão, eu vou trazer o Salvador e você vai ver. Então ele estava lá constantemente no templo, até que um dia um casal entra naquele lugar com uma criança nos braços, e o Espírito Santo se move em Simeão e em Ana dizendo: está ali o Salvador, está ali aquele que vai libertar o povo dos seus pecados. Deus estava trabalhando por Israel, Deus está trabalhando por mim, Deus está trabalhando por você. Eu posso ainda não estar vendo, mas o milagre já está vindo ao meu encontro, a bênção de Deus já está preparada, a vitória já está garantida. Então bata no peito e diga: Deus está trabalhando por mim. Deus está trabalhando por mim. Eu posso não estar vendo, mas Ele está trabalhando. Gratidão, queridos. Mas eu preciso ter gratidão ainda. E aqui nesse caso, nesse ponto específico, só Deus se enquadra nele. Só Deus se enquadra nesse aqui. Eu preciso ter gratidão a Deus pelo que Deus ainda fará. Deus mente? Não. Graças a Deus. Deus não mente. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele falou que Ele vai fazer algo na minha vida e na sua vida, então eu já posso agradecer, porque eu sei que mais cedo ou mais cedo, não é mais tarde, não, mais cedo ou mais cedo, o milagre de Deus vai acontecer na minha vida. Então eu já posso levantar as mãos e agradecer, porque se Ele falou, é garantido, isso vai se cumprir. Diga amém. Isso é interessante, querido. Eu queria pegar um episódio específico que foi na vida de Davi. Davi, quando ele manifesta o desejo de construir uma casa para Deus, Deus fala para ele: não, Davi, a casa você não vai construir, mas porque você manifestou esse desejo em seu coração de construir uma casa para mim, eu vou fazer da sua família uma dinastia. O que é uma dinastia? Todos os reis de Israel que sentaram no trono foram descendentes de Davi. No início, todos eles, e depois, só o reino de Judá, o reino do sul, tinha um representante de descendente de Davi no trono. E isso apontava principalmente para Jesus, que seria o nosso Salvador, e é o nosso Salvador, e ele sentou no trono e sentou eternamente. Então Davi, ao receber essa promessa, ele falou: Senhor, eu quero te dar graças. Eu quero te agradecer por essa tão grande palavra que o Senhor liberou para mim e para a minha família. E aí eu quero perguntar a você: Davi viu Jesus? Não. Obrigado, teus irmãos aí. Davi não viu Jesus. Davi viveu aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Então ele não iria ver com os seus olhos naturais, é lógico, lá no céu, na glória, ele vai ver, mas ele não iria ver aqui nessa terra com os seus olhos naturais o cumprimento da promessa de os teus filhos serem sentados no trono e a vinda do Messias como descendente dele, que sentaria no trono eternamente. Ele não viu, mas ele levantou as mãos e agradeceu. Por quê? Porque ele creu que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então nessa noite, que tenha gratidão, meu irmão. Tenha gratidão, meu irmão. Talvez você ainda não esteja vendo aquilo que ainda vai fazer, mas agradeça, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Talvez ele fez promessas para você e revelou a você coisas que vai fazer na vida do teu filho, do teu neto, no meio da tua família. E talvez sejam situações que você não vai ver, mas creia, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala a nós. Então nessa noite, se você se enquadra nessa situação, levante também a sua mão e diga: deu graças a Deus, porque eu confio em ti, de que aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir.
Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então nós vemos aqui gratidão, querido. Gratidão a Deus. E a gratidão, eu amo o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos vós moradores da terra. Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Mas no versículo 4, que não tem, infelizmente, o compositor não aproveitou o versículo 4 nessa música, mas no versículo 4 desse salmo diz: entrai por suas portas com ações de graças. Aqui ele está falando da entrada do povo no templo ou no tabernáculo para adoração. E encoraja então aqueles que vão adorar ao Senhor para, ao entrarem diante da presença dele, entrarem com ações de graças, entrarem com gratidão em seus corações. Então eu aprendo, queridos, que a gratidão, de uma certa forma, abre portas para mim. E talvez abra a porta mais importante, que é a porta do acesso à presença de Deus, que é a porta do acesso a ver a manifestação de Deus, que é a porta do acesso de ver a glória de Deus manifesta. Então nessa noite, você quer ver a glória de Deus, você quer experimentar os milagres de Deus, você quer ouvir a Deus, você quer ser abençoado por Ele. O convite de Deus é: entre na minha presença com gratidão, entre na minha presença com o coração cheio de gratidão, de reconhecimento por aquilo que eu tenho feito na sua vida, porque isso vai abrir portas para você de milagres, de bênçãos e de vitórias. Porque quando eu reconheço que Deus tem me abençoado, queridos, isso agrada o coração de Deus. Quando eu reconheço que Deus tem me abençoado, isso me leva a buscar ainda mais bênçãos dele. Agora, se eu acho que Deus não está me abençoando, que Deus não faz nada por mim, eu vou buscar para quê? Então o encorajamento de Deus para nós é: reconheça, veja, perceba a minha ação na sua vida, perceba a minha bênção na sua vida, perceba as minhas manifestações na sua vida e venha buscar ainda mais, porque eu ainda tenho muito mais para fazer na sua vida. Diga graças a Deus. Então a gente aprende isso, queridos. Mas é importante eu lembrar algo que nesse texto que diz aqui de Levítico, no capítulo 7 que nós lemos, é que esse sacrifício em especial, que era encorajado a fazer, ele não era um sacrifício obrigatório. As pessoas não eram obrigadas a fazer aquilo. Elas eram encorajadas a fazer, levar um sacrifício de ação de graça por uma bênção recebida, por uma cura, por um milagre, mas não era obrigatório. Porque gratidão, querido, que a gente obriga o outro a ter gratidão por nós, isso não é gratidão. Então Deus não obrigou ninguém a fazer um sacrifício de gratidão, porque gratidão não pode ser imposta, não pode ser obrigada, mas é fruto da nossa, do nosso sentimento, é fruto do reconhecimento do bem que recebemos, é fruto do favor que recebemos das outras pessoas, e a gente querer retribuir, é fruto disso, não de obrigação. Porque se a gratidão ela é imposta, ela já não é mais gratidão. E aqui eu quero trazer um ensinamento para nós. Se Deus não nos obriga a sermos gratos nem a Ele, eu não posso obrigar os outros a serem gratos a mim. Você já viu pessoas, não, estou te ajudando, aí ajuda a pessoa e obriga aquela pessoa a ter gratidão pelo bem que ela fez? Só os mais antigos aqui, os mais novos não precisa responder, mas só os mais antigos. Você já fez um bem para alguém e ao invés de receber gratidão, você recebeu ingratidão? Amém. Existe isso? Vou perguntar aqui para o diácono Marcelo. Ele tem um pouco mais de idade do que eu. Existe isso? Ao invés de a gente receber gratidão, a gente receber ingratidão? Existe, querido. Mas eu não posso impor que a pessoa tenha gratidão por mim. Eu só posso fazer o bem a ela. Mas a gratidão é algo que ela tem que ter. Então perceba como isso é importante da gente ter em nossos corações. Um coração grato. Um coração agradecido pelo que Deus faz conosco. Deus não nos impõe. Deus não nos obriga.
mas ele nos encoraja a termos um sentimento de gratidão em nossos corações. E se você perceber, esse sacrifício aqui, ele tinha um diferencial. Ele tinha um diferencial porque nesse sacrifício especificamente, esses sacrifícios aqui pacíficos, que são chamados, no qual está incluído a ação de graças, era um sacrifício que o ofertante que levava, ele participava do sacrifício. Diferente, por exemplo, do holocausto, em que o animal era todo queimado no altar, esse sacrifício aqui não. Uma parte do animal era queimada, e uma parte do animal era cozida no altar, mas era tirada e era oferecida àquele que levava o sacrifício. Então esse sacrifício tinha esse diferencial. Era como você sentar à mesa com Deus e Deus te oferecer um banquete. Era mais ou menos isso. Você sentava e ali participava daquela comida na presença de Deus. Você já pediu, Senhor, senta comigo, almoça comigo, Senhor, janta comigo, Senhor. Ah, como seria bom poder sentar na presença de Deus e conversar com Ele. O sacrifício de ação de graças tinha essa capacidade de você se assentar na mesa com Deus e participar de uma refeição com Ele. Olha só que privilégio, queridos, que a gratidão traz. Sentar à mesa com Deus. E no caso dos judeus, ainda hoje é assim, os judeus eles têm as suas peculiaridades, eles têm os seus costumes. Os judeus eles não se assentam com qualquer pessoa para comer. Se eles estão assentados com alguém para comer, isso simboliza comunhão, isso simboliza amizade, isso na cultura deles simboliza uma união, uma unidade que existe entre aquelas pessoas. Então, se Deus estava convidando Israel para fazer um sacrifício de ação de graças e se assentar à mesa com eles, o que Deus estava ensinando? Eu quero ter comunhão com você, eu quero ser seu amigo, eu quero estar próximo a você. E quando nós temos essa atitude de gratidão, nós nos aproximamos de Deus e trazemos Deus para pertinho da gente. Então diga graças a Deus aí nesse lugar. Você diga para o seu irmão, Deus quer estar mais perto de você, meu irmão. Deus quer conversar contigo, Ele quer ouvir a sua voz. Comunhão, querido. Esse era um sacrifício, então, que era trazido pelas pessoas que estavam, como diz o texto, sacrifícios pacíficos, para demonstrar a comunhão com Deus, para demonstrar que eles estavam em paz com Deus e que eles estavam se relacionando com Deus. Agora, para estar em paz com Deus, eu preciso ter meus pecados perdoados. Não é à toa que o sacrifício de ação de graça, ele aparece depois do holocausto, ele aparece depois do sacrifício pela culpa, ele aparece depois do sacrifício pelos pecados. Então, há uma necessidade de eu consertar a minha vida. Porque uma pessoa que está vivendo na prática do pecado, não tem como estar em paz com Deus e estar na prática do pecado ao mesmo tempo. Ou eu conserto a minha vida e vivo em paz com Deus, ou eu continuo na vida errada e continuo com a minha consciência me acusando dos meus pecados e dos meus erros, sem paz. Então hoje é uma noite da gente talvez consertar as nossas vidas, fazer alguns ajustes, algumas coisas que precisam ser deixadas para trás, algumas coisas que precisam ser tomadas e levadas para frente, algumas coisas que eu preciso confessar a Jesus e pedir perdão, abandonar certas práticas, abandonar certos pecados, abandonar certas ideias, abandonar certos caminhos que eu possa estar entrando e que não são da vontade de Deus para a minha vida. É uma noite de conserto, é uma noite de restauração, é uma noite de milagres e é uma noite de sair daqui em paz com Deus para viver o melhor que Ele tem para mim, porque Deus tem coisas boas para mim. Diga amém. Larga a mão da mesa do pecado, meu irmão, que só tem tristeza, só tem dor e no final traz a morte. E participe da mesa que Deus preparou para você, porque é uma mesa que tem bênçãos, que tem milagres e no final ainda tem uma vida eterna na presença do Senhor. Diga amém.
Abandonar pecados, queridos. E ter a certeza desses pecados perdoados. Talvez essa seja uma dificuldade nossa. Cometemos pecados. Não tem um aqui que não tenha cometido pecados. Todos nós cometemos, até o Julinho mais novo cometeu pecados. Mas é verdade, não estou mentindo não, é verdade. E eu preciso, ao chegar ao Evangelho, ter a certeza que os meus pecados foram perdoados. A cruz de Cristo, o sangue vertido na cruz, por Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Eu amo o texto de 1 João capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: filhinhos, é para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Amém. O sangue dele, eu acho lindo porque ele diz, o sangue dele é a propiciação, é o perdão para os nossos pecados, mas não somente os nossos, os do mundo inteiro. Meu irmão, se o sangue de Jesus foi capaz de perdoar o pecado da humanidade inteira, desde Adão até o último ser humano, eu tenho certeza que ele é poderoso para perdoar o seu pecado também. Eu não sei o que você fez, mas o sangue de Jesus é poderoso para purificar as nossas vestes e nos tornar santos na presença dele. Então, se você está em Cristo, confessou os seus pecados, se arrependeu, tem uma palavra de Deus para você. Você está perdoado em Cristo. O sangue dele te lavou, ele te reconciliou com o Pai e ele te deu paz para viver na presença dele. Então tenha paz, meu irmão, nessa noite. Para a gratidão também estar envolvida, gera um sacrifício de paz, pacífico. Eu preciso estar em paz com relação ao que Deus permitiu acontecer na minha vida. Tudo que aconteceu nas nossas vidas foi bom? Graças a Deus alguns disseram que não. Na minha vida também não. Vamos começar pelo básico. A família que a gente nasceu é perfeita? Foi perfeita? O ambiente familiar que nós vivemos foi perfeito? A maioria aqui não. Todos nós não. Mas eu estou em paz com relação ao lugar que eu nasci. Eu estou em paz com relação aos pais que eu tive. Eu estou em paz com relação à vida que eu tive para chegar até aqui. Eu consigo ter gratidão a Deus pelos caminhos pelos quais eu passei para chegar até onde cheguei. Gratidão, queridos. Como o pastor Pablo pregou no domingo passado, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu sei que Deus ele pode estar utilizando tudo aquilo pelo qual eu passei, a família que eu nasci, a condição financeira que tive, as situações que passei, os amigos que tive, todas as aflições que enfrentei. Deus está usando isso para cooperar para o meu bem, para cumprir o propósito que Ele tem com a minha vida. Então nessa noite Deus está te encorajando, me encorajando a olhar para a realidade de vida que nós passamos e enfrentamos ao longo da vida e levantar as mãos e dizer graças a Deus pelas coisas que passei, graças a Deus pelas lições que tirei das situações que enfrentei, graças a Deus pelo pai que tive, pela mãe que tive, ou quem sabe infelizmente pela mãe que eu não tive, ou pelo pai que eu não tive. Eu dou graças a Deus porque eu sei que apesar de eu não ter tido muitas coisas, mas Deus sempre cuidou de mim. Então aplauda o Senhor com o seu melhor. Graças a Deus, querido. Quantas pessoas que estão com raiva de Deus porque perderam a mãe muito cedo. Por que Deus levou minha mãe? Por que Deus levou meu filho? Por que Deus permitiu isso? Por que eu fiquei sem dinheiro? Por que eu perdi saúde? Eu preciso estar em paz, queridos, com as situações que eu já vivi. Elas precisam estar tratadas em Deus, para que eu creia que Deus cuidou de mim, Deus tem me abençoado. Porque se eu não faço isso, o meu passado já está comprometido. Alguém que consegue mudar o seu passado? Não.
Mas e o meu futuro? Está comprometido? Graças a Deus disseram que não. O nosso futuro não está comprometido. Mas para eu ter um futuro abençoado, eu preciso estar resolvido no presente. Eu preciso deixar para trás essas coisas que para trás ficam. Eu preciso deixar para trás a angústia. Eu preciso deixar para trás a mágoa, o ressentimento. Eu preciso deixar para trás talvez a raiva de Deus por ter permitido algumas coisas acontecerem na minha vida. Eu preciso tratar o meu coração e entender: Deus tem me abençoado. Deus tem cuidado de mim, e apesar do que eu possa ter enfrentado até aqui, Deus pode me abençoar hoje, colocar um fim a um ciclo que pode estar se repetindo hoje, e me fazer viver uma nova realidade, me fazer viver uma nova realidade em família daqui para frente. Então nessa noite é um convite de Deus para nós: acerta a tua vida, acerta a tua vida com Deus, acerta teus sentimentos com Deus, porque Deus ainda tem bênçãos no seu presente e no seu futuro, apesar do seu passado. Diga graças a Deus. Deus quer me abençoar. Deus quer te abençoar. Mas eu preciso estar em paz também com uma terceira coisa. Eu preciso estar em paz com relação àquilo que ainda não aconteceu. Tem coisa na sua vida que ainda não aconteceram? Tem promessas na sua vida que ainda não chegaram? E tem pessoas que deixam de buscar a Deus, saem da igreja, abandonam o ministério por coisas que Deus tem para fazer e vai fazer, porque a gente já disse aqui que Deus não mente, mas porque ainda não aconteceu, pessoas abandonaram o ministério. Isso aconteceu com Jesus, queridos. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que tinha aproximadamente 400 a 600 pessoas quando ele foi elevado aos céus. Mas quando aconteceu o Pentecostes, 10 dias, não foi nem muito não, 10 dias depois de receberem a promessa de que o Espírito Santo viria, só tinha 120 pessoas. Ou seja, mais da metade foi embora. E não pôde esperar nem 10 dias para que a promessa se cumprisse. Talvez hoje você esteja aí ansioso, preocupado, angustiado. Nada acontece, nada mudou, mas eu recebi uma palavra que foi de Deus. E eu vim aqui trazer uma palavra, meu irmão, tenha calma, fique em paz. Deus não se esqueceu da sua promessa, Ele não está atrasado. Mas pastor, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, mas vai dar tempo de tudo acontecer, porque o nosso Deus, Ele tem o controle da situação, Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle das suas circunstâncias. Então se Ele prometeu, Ele vai cumprir e vai dar tempo de tudo acontecer, porque Ele vai chegar na hora certa na sua vida. Então saia daqui com paz, meu irmão. Saia daqui com graça de Deus sobre a sua vida e com um sentimento de gratidão, porque ainda não aconteceu, mas eu estou em paz, porque eu tenho a certeza que vai acontecer. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Para a gente terminar, esse era um sacrifício que era encorajado a você não só fazer por você, mas você fazia e levava a sua família, levava pessoas. Por quê, queridos? Porque era muita comida. Imagina você ter que comer um boi inteiro. Imagina o churrasco de um boi inteiro. Não, mas um boi inteiro? Pegar só uma parte, agora você conseguiu comer e não podia deixar para o dia seguinte, só tinha que comer o boi inteiro um dia. Às vezes a gente lê algumas medidas na Bíblia, tinha que fazer um bolo com um éfa de farinha. Sabe o que é um éfa de farinha? Eu também não sabia não. Mas um éfa de farinha dá aproximadamente 10 quilos de farinha. Imagina um bolo de 10 quilos. Imagina um empadão com 10 quilos só de farinha. Dá para comer sozinho? Não sei você, eu não consigo, mas não sei, vai que os irmãos. Imagina 10 quilos de farinha, um boi na brasa lá, um churrascão. Imagina, queridos. Então era um sacrifício que era encorajado a você fazer para Deus, mas convidar outras pessoas para participar.
inclusive não só da sua família, seus conhecidos, mas até para aqueles mais necessitados, porque era tanta comida que dava para você comer, sua família comer, ainda sobrava para abençoar os outros, levar uma palavra para os outros lá. E o que isso ensina para nós, queridos? Quando eles ofereciam um sacrifício de gratidão, era um reconhecimento de um bem que tinham recebido, não era? Agora, se eu recebi um bem e faço um almoço lá, e pego parte desse almoço e dou para o necessitado, eu estou reconhecendo que eu recebi um bem, e Deus está me encorajando ao quê? A fazer um bem também ao necessitado, para que ele também tenha gratidão por um bem que ele recebeu que não merecia. Então eu estou sendo, vamos dizer assim, um instrumento de Deus para abençoar outros. Eu estou sendo, entre aspas, um imitador de Deus, que Deus me abençoou, e eu estou imitando Deus, abençoando outros. Eu estou imitando Deus, fazendo bem a outros que não podem fazer bem por si mesmos. Eu estou encorajando a minha família que eu levo lá para também ter um sentimento de gratidão por Deus e pelas bênçãos que Deus fez. Então perceba como isso é importante nas nossas vidas, queridos, ter um sentimento de gratidão, ter uma vida de gratidão. Porque muita coisa que a gente vive, a gente aprendeu pelo exemplo dos outros. Talvez na sua casa o exemplo que você tinha era de murmuração, de reclamação. E agora você pode dar um outro exemplo. Você pode ser um instrumento de Deus para dar um exemplo de gratidão. As coisas estão difíceis, mas Deus está cuidando da gente. Graças a Deus que Ele está nos sustentando. E isso encoraja outros a fazerem aquilo que nós estamos fazendo. E nós também estamos sendo imitadores de Deus naquilo que Ele fez por nós. E nós estamos fazendo aos outros. Então veja como isso é abençoador nas nossas vidas. Então nessa noite, Deus encoraja a mim. Deus encoraja a você a sermos gratos, a reconhecermos os bens e as bênçãos que Ele tem nos dado e tem feito por nós. Diga mais uma vez, graças a Deus. Reconhecer bem que pessoas fizeram por nós, queridos. E que também possamos ser gratos a elas. Que também possamos fazer algo por elas. Também possamos ter um sentimento de gratidão, orar por elas, abençoar a vida delas. Porque isso vai ser de grande bênção para as nossas vidas. Diga amém e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Escote de pé. Feche seus olhos. Estamos aqui nessa noite, Pai. E queremos, em primeiro lugar, reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós e nos abençoado, Senhor. Queremos te pedir perdão, porque nem sempre reconhecemos isso. Nem sempre, ó Pai, temos essa gratidão ao Senhor por reconhecer as coisas que o Senhor fez por nós. Nem sempre temos a gratidão de reconhecer bênçãos que recebemos. Então, nessa hora, Pai, talvez alguns de nós precisemos criar esse hábito. E às vezes a gente fala tanto de que o Senhor chama à existência as coisas que não existem como se já fossem, pensando só em bênçãos, em milagres, em coisas materiais. Mas o Senhor também pode chamar à existência um coração grato em nós. Talvez a gente tenha vivido dentro de realidades como eu vivi no local que eu morava. Os amigos que tinha na juventude, na adolescência, a gente só sabia criticar os outros, só sabia olhar os defeitos que os outros tinham. E eu fui treinado, entre aspas, nisso. E às vezes, para a gente chegar no Evangelho e ver que isso era errado e precisar mudar, às vezes a gente foi criado num ambiente de murmuração, de reclamação. E às vezes, para mudar isso, precisa haver uma transformação do nosso coração. Então, transforma os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos viver dias de milagres, nós possamos ter portas abertas e viver as bênçãos que o Senhor tem para nós. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. E dá-nos um coração grato a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará em nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém
e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia.